Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado. Love me tender, love me true, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender. Bom dia! Hoje são 26 de junho de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre o livro do pastor evangélico Cláudio Duarte, Construindo a Casa sobre a Rocha. Construindo a Casa sobre a Rocha. Um pequeno livro. Muito bem. Em relação a este livro aqui, agora, com o de hoje, 6 vídeos com sobre este livro aqui, do pastor Cláudio Duarte. E 8 vídeos sobre este outro livro dele aqui, Reconstruindo as Verdades de Deus. Então, 8 vídeos aqui e mais 6 vídeos do outro livro aqui. Então, somando aí 8 mais 6, não é? Quanto aí, gente? 8 mais 6? 14, não é isso? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 vídeos até agora sobre estes 2 livros aqui do pastor Cláudio Duarte. Depois partirei para outro livro dele, certinho? Muito bem. Antes de trazer aqui, vou trazer mais o trecho do pastor aqui, eu vou trazer do vídeo de ontem de novo, por causa de um comentário aqui de um internauta. Então vou trazer novamente o trecho do livro do pastor Cláudio Duarte de ontem. Muito bem, no vídeo de ontem, com o título O Cristianismo, o Sexo e o Casamento, recebi ali 13 pessoas, assistiram ali, mais de 13 pessoas assistiram ao meu vídeo. Apenas 13 apresentaram atestado de vida, que estão vivas, apenas 13. Então vou ler aqui os nomes das pessoas que deram sinal de vida ali. Então vamos lá, um abraço aí para o MR Careca, que mora em Portugal. MR Careca, português. Terra de Luiz Vaz de Camões. Um abraço aí também para o Alex da Silva, Oséias Costa, Chapecó, Vilma Ferreira, José Damásio, Andrei Araripe, Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte, Roberto e Santos, Plauto Leal, que mora em Crato e que fez o comentário no vídeo, e esse comentário aqui do Plauto Leal será analisado no quadro, juntamente com a afirmação do pastor Cláudio Duarte. Plauto Leal, Josué Pereira, da Cruz Dória e Edilina Vieira. 13 pessoas apresentaram um atestado de vida, comprovante de que estão vivas. Vamos agora, gente, ao quadro aqui. Vamos lá. Veja aí acima, à esquerda, vamos lá. Pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte é o pastor titular da Igreja Projeto Recomeçar, localizada em Xerém, no Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Na página 46, ele escreve assim:
O reino dos céus adverte: sexo só depois do casamento. Essa ignorância aí, escrita pelo pastor Cláudio Duarte, é a ignorância do cristianismo. Muito bem, fiz um vídeo o de ontem, veja lá o vídeo, com o título O Cristianismo, o Sexo e o Casamento. Então essa ignorância aí, escrita pelo pastor Cláudio Duarte, foi analisada no quadro de ontem. Como o assunto é muito elástico, é muito extenso, resolvi aqui trazer mais dados aqui no quadro. E principalmente em relação à explanação feita pelo Plauto Leal. Veja aí, Plauto Leal à esquerda, abaixo. O Plauto Leal, ele mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Crato. Plauto Leal foi um cristão católico fervoroso, mas conseguiu sair dessa ilusão cristã. Muito bem. Então veja aí o que o Plauto escreveu lá. Vamos aí, veja, à esquerda e abaixo, em letras de cor preta. Entre aspas, ele escreve assim: a gente vê que os líderes religiosos se valem da Bíblia para ditar regras de comportamento e, no caso da sexualidade, é algo mais absurdo. Uma sociedade que vivia numa época completamente atrasada e, no entanto, em pleno século XXI, querem aplicar comportamentos arcaicos e preconceituosos. Uma cultura misógina, patriarcal e homofóbica. Valorizar a virgindade e a castidade como os líderes religiosos fazem, isso sim é ir contra a natureza humana, pois o homem é um ser sexuado. Dizer que a relação sexual é apenas entre homem e mulher para fins reprodutivos só mostra que essas pessoas nada sabem sobre sexualidade. Parabéns aí, gente, ao Plauto Leal por uma explanação tão rica, tão verdadeira quanto esta aí. Parabéns a ele. Em função dessa manifestação dele, resolvi aqui trazer aí detalhes, com base no que ele afirmou aí, comprovando a verdade do que diz Plauto Leal. Muito bem, gente. Vamos ao quadro acima aí. Veja o que vou dizer agora. O cristianismo, veja bem, o cristianismo que está no Novo Testamento da Bíblia cristã, o cristianismo é contra a natureza humana. Entendeu? Pessoas, fiéis cristãos, são enganados por pastores evangélicos e padres. Veja bem, o cristianismo é contra a natureza humana. É tão fácil entender isso. É tão fácil. Vou repetir, o cristianismo é contra a natureza humana. Onde está o cristianismo? Está na Bíblia cristã, apenas no Novo Testamento. No Velho Testamento, que não é velho para os judeus, tanto é que os livros que estão no Velho Testamento formam os livros lá, a Bíblia hebraica dos hebreus, que não possui o Novo Mandamento. Então veja, o Novo Testamento da Bíblia cristã, que é cristianismo puro, é contra a natureza humana. É fácil explicar isso. Por que o cristianismo é contra a natureza humana? Ora, porque se você pegar o animal homem, o macho e a fêmea, os dois, macho e fêmea, são animais sexuados. Ou seja, faz parte da natureza humana o sexo, fazer sexo.
Nós nascemos para fazer sexo. Tanto é que sentimos uma coisa linda, maravilhosa, a libido, o desejo sexual. Um homem sente desejo sexual, a mulher sente desejo sexual. Então, o desejo sexual, a sexualidade, faz parte da natureza humana. Então, quando você se nega a fazer sexo por causa de uma crença religiosa, você está agredindo a natureza humana. Entendeu, gente? Como o cristianismo é contra a natureza humana, ele é contra a natureza humana, veja aí no quadro acima, porque ele elogia, o cristianismo elogia, a virgindade na mulher, veja aí no quadro, e elogia também a castidade no homem. Quando você elogia a virgindade, você está indo contra a natureza humana. Quando você deixa de fazer sexo, deixa de realizar um desejo que é natural seu, por causa de uma religião, você está agredindo a sua natureza. O homem, quando um homem deixa de fazer sexo por causa de uma crença religiosa, o cristianismo, aí o homem está aí agredindo aí sua própria natureza. Viu como é fácil explicar isso? Então veja, propague isso aí. O cristianismo é contra a natureza humana. Basta ler o Novo Testamento. Vamos lá, veja aí no quadro. Gente, o que é natureza? O que significa natureza? Natureza está ligada a natural, aquilo que é natural e não convencional. Você entendeu? Então veja, uma coisa natural é aquela coisa que faz parte de um ser. Não pode ser dissociado, não. Faz parte de um ser. Entendeu? Isso aí é natural, é natureza. E veja aí a natureza aí do homem. Veja aí a natureza. Temos na natureza inúmeros animais que são sexuados. E existem também animais que são assexuados, ou seja, animais que não praticam sexo. Existe isso aí na natureza. Então, na natureza temos animais não sexuados, assexuados, não sexuados, e temos animais sexuados. O sexo faz parte da natureza desses animais. E aí eu coloquei alguns exemplos de animais aí. Veja, o homem, e aí o macho e a fêmea. O homem é um animal sexuado. É da natureza do homem fazer sexo. A mulher também é um animal sexuado. É da natureza da mulher fazer sexo. O gato, veja o gato aí. A gente vê gatinhos, né, fazendo amor, né, sexo, quebrando as telhas aí, né? Não é isso, gente? Quando eu morava em casa, os gatinhos faziam amor lá em cima à noite, né? Aquele miado, né? Miau, 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 né? Aquele grito, né? A gatinha, né? O gato. Então veja, o gato faz sexo também. É da natureza do gato fazer sexo. É da natureza do homem fazer sexo. É da natureza da mulher fazer sexo. O cachorro. Eu tenho uma cachorrinha aqui, a cadela, a Frida. A Frida nunca fez sexo. Mas ela procura, às vezes, aqui, ela está no cio, e ela fica se esfregando, coitada, aqui no pano, em busca de um cachorrinho, mas nunca ela fez sexo. A minha Frida aqui, a cachorrinha. Veja, o leão também. O leão faz sexo adoidado, o leão. É um dos animais que mais trepa na natureza, o leão. Ele cobre várias fêmeas durante um dia, sequer. Ele cobre várias fêmeas, o leão. O macaco nem se fala. Passa a vida também trepando, fazendo sexo. Então veja, o homem, a mulher, gato, cachorro, leão, macaco, naturalmente são animais sexuados. Nasceram para fazer sexo. Então, quando você impede isso por causa de uma crença religiosa, por causa de uma loucura religiosa, você está indo contra a natureza. Entendeu? É por isso que o cristianismo é contra a natureza humana. Então, vamos lá.
O Novo Testamento, que é texto cristão, diferente do Velho Testamento, elogia a virgindade na mulher e a castidade no homem, ausência de sexo. Quando você elogia a virgindade, você se torna virgem por causa de uma crença religiosa, você está agredindo o seu corpo. Está deixando de fazer uma coisa que é natural, o sexo. Uma mulher deixa de fazer sexo por causa de uma religião, está agredindo sua natureza. Quando um homem se mantém casto, castidade, se mantém casto por causa de uma crença religiosa, ele está agredindo a natureza dele, porque ele nasceu para fazer sexo. Entendeu, gente? Como é fácil entender isso? Que o cristianismo, Novo Testamento, na Bíblia cristã, é contra a natureza humana. Muito bem. Em seu comentário, o Plauto Leal também diz que a Bíblia traz comportamentos arcaicos e preconceituosos. Isso é uma verdade. O problema é que a religião, ela tira a capacidade de entendimento de uma pessoa. E aí, líderes cristãos enganam os fiéis. Pastores evangélicos, padres, enganam os fiéis, pregando uma coisa, defendendo a Bíblia, como se a Bíblia fosse um manual de amor, de solidariedade. E não é. Se você aí, cristão ou cristã, está assistindo a esse vídeo, desculpe-me, mas isso aqui é a verdade. A Bíblia traz comportamentos que você, cristão, não aceita. Mas você é cristã por causa da lavagem cerebral feita por pastores evangélicos e padres. Uma vergonha. Uma vergonha. Defender a Bíblia, gente, não é questão de fé, é questão de desonestidade intelectual. Não se pode defender a Bíblia. Como diz aí o Plauto Leal, a Bíblia é um manual de comportamentos arcaicos e preconceituosos. E aí está alguns exemplos. Tudo o que você vê aí no quadro está na Bíblia. Alguém está enganando você. Não sou eu que estou enganando você. São pastores evangélicos e padres. E você acredita neles. Então vamos lá. Veja aí os comportamentos arcaicos e preconceituosos revelados aqui pelo Plauto Leal, que estão na Bíblia. Veja lá, aí. O primeiro aí, a intolerância religiosa. A Bíblia é um manual de intolerância religiosa. Não aceitar a crença religiosa dos outros. Tanto é que o Deus hebreu, criado pelos hebreus, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, você não pode acreditar em outro Deus além do Deus da Bíblia, porque aí ele vai destruir você, vai matar você. E o Deus da Bíblia matava abundantemente. O Deus criado pelo povo hebreu, que está presente nos textos da Bíblia. A intolerância religiosa, a não aceitação da crença, de uma crença religiosa diferente. Entendeu? A Bíblia é isso aí. Intolerância religiosa de Gênesis ao Apocalipse. Na pessoa lendária de Jesus, no Novo Testamento, é a mesma coisa. Jesus diz lá, o cristão que escreveu aquilo ali, veja a intolerância dele. Ele escreveu aquilo ali atribuindo a um certo Jesus. Então, o cristão da época, lá há 2000 anos, numa região atrasada, Palestina, escreveu assim, atribuindo a Jesus: se você não crer, não aceitar Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí? Isso se chama o quê? Intolerância religiosa. Não aceitar a crença em outros deuses de outras pessoas. Entendeu? Isso é a Bíblia, gente. Outra desgraça na Bíblia aí, a discriminação em relação à mulher. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher é destruída na Bíblia, um ser inferior
ao macho, ao homem, porque era um regime patriarcal. O homem acima, a mulher abaixo. Então, quando uma mulher elogia a Bíblia, coitada, ela não conhece a Bíblia. Ela não conhece os costumes das sociedades hebraica e judaica. Não conhece. Outro mal aí na Bíblia, veja no quadro. De Gênesis ao Apocalipse, o povo da Bíblia elogiava a escravidão, a escravização de seres humanos. O povo da Bíblia, tanto no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento, eles mantinham ali, as famílias bíblicas mantinham escravos. Escravos. Faziam barbaridades com os escravos. E padres e pastores dizem que a Bíblia é um livro de amor, de solidariedade, enganando os pobres fiéis. Veja outro mal aí da Bíblia, a valorização do homem, do macho, e não da fêmea. Por que valorização do homem? Porque era uma sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal. O homem no ápice, lá acima, a mulher embaixo, no plano inferior. Tudo isso é a marca da Bíblia. Veja outra praga aí na Bíblia, o elogio à virgindade e à castidade. Isso aí no Novo Testamento. No Novo Testamento, textos cristãos, aí o elogio à virgindade e à castidade. E a outro mal da Bíblia, a intolerância às diversidades sexuais. Veja aí. O ódio, por exemplo, aos homossexuais na Bíblia. Veja aí. A intolerância às diversidades sexuais. Então a Bíblia, como diz o Plauto Leal, ele é um cara... O Plauto Leal era cristão católico fervoroso, mas ele descobriu que estava num barco furado no cristianismo. E hoje ele deixou a religião. Não tem religião alguma. O Plauto Leal. Ele é uma pessoa honesta. Ele viu isso aí de forma clara no mundo da Bíblia. Ele, diferentemente de pastores evangélicos e padres, sacerdotes católicos, o Plauto Leal é uma pessoa honesta. Aqui eu digo, não se trata de crença, mas de desonestidade intelectual. Elogiar a Bíblia, as leis que estão ali horríveis, isso não é crença, não é fé, é desonestidade intelectual. E o Plauto Leal, como é uma pessoa íntegra, honesta, ele diz a verdade aí. Não se trata de ser ateu, talvez nem ateu ele seja. Eu sou ateu, ele talvez nem seja ateu, o Plauto Leal. Mas não tem religião alguma. E ele se sente envergonhado por ter acreditado no cristianismo. A mesma coisa que aconteceu com o pastor protestante Rubem Alves. Deixou o cristianismo, ele dizendo que o cristianismo é uma doutrina baseada em absurdos. E é. Aí está. Então veja, gente, aí no quadro eu coloquei comportamentos arcaicos e preconceituosos na Bíblia e dei exemplos aí. Tudo isso é a pura verdade. É a pura verdade. Basta ler a Bíblia, basta estudar os costumes das sociedades hebraica e judaica na época lá na Palestina. Muito bem, gente. Então veja agora a loucura aí dos cristãos. Mais uma aí, vamos lá. Isso aí o Plauto Leal colocou em sua explanação. Veja o quadro aí, abaixo. A loucura dos cristãos. O que é isso, gente? Repito aqui, se você é um cristão ou uma cristã que está assistindo a esse vídeo agora, desculpe-me se você pretende conhecer a verdade é isso aqui. Se você quer continuar na ilusão, não precisa assistir a meus vídeos. Veja vídeos aí de pastores evangélicos, viu? Você vai adorar. Mas aqui é a verdade. Então veja a loucura dos cristãos aí. Isso aí a gente vê todos os dias, nas televisões, nas ruas,
nas avenidas. Veja aí a loucura dos cristãos. E o Plauto Leal trouxe isso aqui à tona. Veja aí no quadro a loucura dos cristãos. E aí está escrito: relação sexual humana. Como é que o cristão vê a relação sexual humana? Como é? Veja o quadro aí. Segundo a visão doentia dos cristãos, a relação sexual humana, veja a ignorância, só pode ser praticada assim entre um homem, um macho e uma fêmea. Isso aí, gente, é o que pregam padres e pregam os pastores. Veja a loucura desses caras. A loucura dos cristãos. Veja lá. Padres e pastores evangélicos pregam que a relação sexual humana só pode ser praticada por um homem, um macho e uma fêmea. Por que eles dizem isso? Aí vem agora a ignorância deles. Porque a reprodução, a geração de filhos só pode ocorrer com o sexo de um homem com uma mulher. Entendeu? Isso aí, gente, é uma ignorância sem fim. Veja bem, dizer que sexo só pode ser praticado com um homem e uma mulher, porque a partir dessa relação sexual entre um homem e uma mulher, só aí é possível nascer uma criança, haver a reprodução, correto? Eles dizem isso aí. Veja como eles não raciocinam. Veja como o raciocínio dos pastores evangélicos e padres são raciocínios defeituosos por causa da crença cristã. Veja aí, é um absurdo você dizer que sexo só pode ser praticado por homem e por uma mulher, e não homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque homem com homem não há reprodução. Mulher com mulher não há reprodução. Agora, homem com mulher, sim, há reprodução. Então você está restringindo o sexo apenas à reprodução. Veja agora a ignorância. Vamos lá, veja aí à direita. Sexo. Qualquer pessoa, por mais burra que seja, por mais idiota que seja, ela percebe que sexo traz duas coisas: reprodução e prazer. Veja bem, sexo não é só o que diz o cristianismo, essa loucura, não. Que sexo só pode ser feito entre homem e mulher porque só aí existe reprodução. Veja aí o quadro à direita. Biologicamente, veja aí, sexo. Vamos lá. Qualquer pessoa, por mais burra que seja, por mais incompetente que seja, vê que o sexo traz duas coisas aí: reprodução e prazer. E, na verdade, mais prazer que reprodução. Isso é uma verdade absoluta, incontestável. Sexo, a sexualidade, envolve duas coisas: reprodução e prazer, orgasmo. E o orgasmo, o prazer, é mais importante ainda do que a própria reprodução. Veja no quadro aí, prazer. A totalidade das pessoas que praticam sexo no planeta Terra, veja bem o que eu estou afirmando. Todas as pessoas que praticam sexo em todo o planeta Terra praticam sexo por prazer. Entendeu? Isso é simples entender isso. Você aí que está assistindo a esse vídeo, você aí tem uma relação sexual ativa, seja solteiro ou casado. Quando você procura sua esposa para fazer sexo, você vai em busca do orgasmo, do prazer. Você não quer, às vezes, mais filhos. Você tem 2 filhos, 3, e você não quer mais filhos. Então você continua fazendo sexo. Por quê? Para obter o prazer, que é uma coisa sadia, natural do ser humano, entendeu? Você, mulher,
que está assistindo a esse vídeo, quando você vai fazer sexo com alguém, homem ou mulher, vamos colocar o homem aqui, quando você vai fazer sexo com um homem, com seu marido, seu namorado, você vai em busca de quê? Você quer engravidar? Não, não. Você quer obter prazer, o orgasmo, viu aí? Então o sexo, quando uma pessoa procura outra para fazer sexo, um homem procura uma mulher para fazer sexo, ele vai em busca do prazer. Ele até evita a reprodução. Muita gente aí não quer evitar que a mulher engravide, o que faz? Ela vai aí, toma anticoncepcionais, mas não deixa de praticar sexo. Porque quando ela pratica sexo e está tomando anticoncepcional, ela mostra que quer prazer e não reprodução. É simples uma pessoa entender isso. É simples. Um casal, tá lá, casados, homem e mulher, eles fazem sexo aí todos os dias, ou 3 vezes por semana, 4 vezes, uma vez, não importa. Quando um casal vai fazer sexo, cristão ou não, ele vai em busca do prazer. Olha aí, em busca do orgasmo. Não quer reprodução. Viu aí, gente? Então, o sexo, a sexualidade envolve 2 coisas aí: reprodução e prazer. Tudo isso faz parte da natureza humana. Então, você dizer que prazer sexual é pecado, é o cristianismo que é uma loucura, que fere a natureza humana. Deus algum existe, Deus algum está no cristianismo ou em qualquer religião. Entendeu? Então veja o que eu afirmo aí, que é uma verdade absoluta, incontestável. O que eu digo aqui, verdade absoluta. Quando 2 pessoas vão fazer sexo, querem o prazer e não a reprodução. Entendeu? Porque o prazer faz parte da natureza humana. É uma coisa linda e não feia, suja, pecaminosa. Entendeu? Olha a ignorância dos cristãos aí abaixo. Veja, quando um cristão, em sua ignorância, diz que relação sexual humana só pode ocorrer entre um homem e uma mulher, porque aí é possível a reprodução, e ele nega, ele diz aí que a relação sexual humana só pode ocorrer entre homem e uma mulher, porque aí vai nascer uma criança, vai surgir uma criança, então por isso não pode haver homem com homem, mulher com mulher, porque não gera criança. Esse cristão, em sua imbecilidade, está afirmando abaixo aí, ó. Veja lá, reprodução. Ele está dizendo, olha aí, casamento impossível. Como? Ora, se um cristão diz que sexo só pode existir entre homem e mulher por causa da viabilidade da reprodução, então esse cristão está negando o casamento de homem infértil ou mulher infértil ou ambos inférteis, entendeu? Então veja, ora, se eu digo que relação sexual não pode ocorrer entre homem com homem, porque não gera ser, não pode ocorrer entre mulher com mulher, porque não gera um ser. Se eu estou dizendo aí que não pode haver relação sexual entre homem com homem, porque não pode nascer uma criança, então eu estou negando o casamento de um homem que não pode ter filhos. Entendeu? Então veja, um homem infértil que não pode ter filho, não pode ali fabricar espermatozoide, um homem infértil, veja, com problema de saúde, ele não consegue engravidar a esposa é sadia, mas ele não, ele é infértil, ele não vai engravidar a esposa dele. Então, o cristão está condenando esse casamento, dizendo que um homem que não pode um homem que não tem espermatozoides, que não pode ali se unir a uma mulher, gerando um novo ser, esse homem não pode se casar,
porque não haverá reprodução ali da relação sexual. Você entendeu a burrice do cristão? Veja, eu vou repetir. Quando um imbecil cristão, diz que sexo é reprodução, então ele está negando o casamento, a união de um homem que ama uma mulher. O homem sabe que não pode gerar filhos, que o sexo entre eles só para prazer. Então, esse cristão está condenando esse casamento. Então, está dizendo, olha, você não pode se casar com aquela menina que você ama. Vocês não podem ser felizes, porque você é infértil. Você não pode gerar filhos. Você vai fazer sexo só por prazer, e isso não pode. É essa ignorância do cristianismo. Mais uma mulher infértil. Veja um casal de namorados, o rapaz e uma jovem, ambos aí, vamos colocar 20 anos de idade. Eles querem se casar. Só que a mulher vai fazer um exame antes e ela constata que não pode gerar filhos, que ela tem problemas. Ela não pode gerar um filho. Eu conheço várias mulheres assim e homens também. Então veja, um homem, um rapaz, um jovem e uma jovem com 20 anos, eles se amam, eles querem se casar, mas um deles aí é infértil, ou seja, da relação sexual deles lá, não haverá aí a geração de filhos, não haverá reprodução. Então, quando o cristão diz que um homem só pode fazer sexo com uma mulher porque há procriação aí, há reprodução, então esse cristão está negando o casamento de um homem que não pode gerar filhos. Está negando o casamento de uma mulher que não pode gerar filhos. Então, se um homem ou uma mulher, ou os dois, não podem gerar filhos, não pode haver reprodução, então eles não podem fazer sexo. Viu aí? Isso, gente, é o cristianismo. Uma loucura total. Repito, você que é cristã aí, não está gostando de assistir ao meu vídeo, você está negando aqui receber a verdade. Então deixe de assistir a vídeos meus e fique vendo aí os vídeos de pastores e de padres, porque eles estão enganando você. Estão propagando uma coisa que é ridícula. Dizer que sexo só pode haver entre homem e mulher porque há procriação. Então, eles estão negando aí o sexo a um homem que não pode gerar filhos, que ele não pode se casar com uma mulher, não pode ser feliz. Imagine que absurdo. 2 jovens, 20 anos, querem se casar. Um deles descobre, ou os dois, um deles descobre que é infértil, que não pode haver reprodução, porque ele não tem espermatozoides. Então esse rapaz não vai se casar com essa menina? Não vai ser feliz? Não tem direito de ser feliz com ela, mesmo não havendo reprodução? Ele pode adotar uma criança, acontece aí. Aqui em Brasília eu conheço, tenho vários amigos que não têm filhos, problemas, ele com problema, a mulher com problema, e essa relação ela é pecaminosa diante do cristianismo, porque eles estão fazendo sexo apenas por prazer e não por reprodução. Viu aí, gente? Gente, estou falando para vocês, o cristianismo é contra a natureza humana. Aí está a verdade. O ser humano, o animal homem, macho e fêmea, nasceu para fazer sexo. É um animal sexuado. Quando você se recusa a fazer sexo por causa de uma crença religiosa, você está atacando a natureza humana. Uma verdade absoluta, incontestável, não há como você dizer coisa contrária. O cristianismo é contra a natureza humana. Parabéns aí ao Plauto Leal por mais uma explanação magnífica. O que ele diz aí é a mais pura verdade. Ele foi cristão católico fervoroso. Hoje ele não tem religião alguma, porque ele percebeu, ele viu que o cristianismo
é um barco furado. Mais um vídeo e muito obrigado.